Chegamos ao quarto passo da nossa aula sobre números, da nossa primeira aula da primeira unidade. A aula de hoje é finalmente explicado, finally explained. Não tem muito o que a gente explicar sobre números. Como eu posso explicar números para vocês? Mas a gente pode compreender como usar esses números dentro de contextos diários. Até porque, lembra que eu sempre falo para vocês, palavras soltas, isoladas, o cérebro tem mais dificuldade de aprender, de guardar essas memórias. Quando nós colocamos dentro de um contexto, o cérebro entende que é uma coisa importante, tá? E aí tem mais chances dele guardar essas informações. Então, nós vamos aprender como usar os números dentro de contextos, né? De coisas que a gente tem no nosso dia a dia. Perdão. Então, nós vamos começar com How old are you? How old are you? É uma das primeiras perguntas que as pessoas nos fazem quando nós estamos, né, num contexto novo, que significa qual a sua idade. Mas, uma coisa importante, em inglês, se a gente for traduzir ao pé da letra, não é quantos anos você tem. Porque quantos anos seria how many years, tá? Anos, em inglês, é years. Mas eles não perguntam how many years do you have? Quantos anos você tem? Eles perguntam how old are you? How old are you? Old é uma palavrinha que significa velho. E how é quanto ou quão. Então aqui seria quão velho você é. Se a gente entende que a pergunta é quão velho você é e não quantos anos você tem, a gente não erra nas respostas. Por quê? Muitas pessoas erram a resposta de how old are you porque eles pensam que significa quantos anos você tem. Em português, se alguém chega em você e pergunta quantos anos você tem, você diria eu tenho, I have 32 years. Eu tenho 32 anos. Né? Faz todo sentido. Se você pergunta quantos anos você tem, I have, eu tenho 32 anos. Mas a gente não responde assim em inglês. Eles não existem, não perguntam idade de ninguém assim, tá? Eles perguntam quão velho você é. Então você vai responder, eu sou tantos anos velho. Parece estranho. Aos nossos ouvidos, soa estranho. Por isso que a gente não traduz ao pé da letra essa frase. Mas eu preciso que você saiba qual é a tradução ao pé da letra para você não errar nas respostas, tá bom? Então, eu sou tantos anos velho. Como eu diria eu sou? Eu sou em inglês é I am, tá? Que você também pode contrair. Lembra que eu falei que eles gostam muito de contração? Opa, já tinha o M. Assim, ó, am ou I am. Como é 26? Eu vou te dar 5 segundinhos para você lembrar como é 26 em inglês. Lembra, 20 começa com 2, né? E depois tem o 6. Então, 5 segundinhos. 26 em inglês nós falaríamos 26. Então, 26. Que na verdade a gente pronuncia, né, nos Estados Unidos, 26. E aí, depois da idade, a gente falaria anos, velho. Years, de anos. Old, velho, que tá lá na pergunta, ó. O mesmo old que tá lá na pergunta. Tá vendo? How old are you? Faz sentido que uma coisa que a pessoa pergunte, a gente responda correspondente. Então, eu sou 26 anos velho. I'm 26 years old. E quantos anos velho você é? Se eu fosse responder, eu diria I'm 32 years old. Se você for responder, vamos supor I'm 19 years old. Ou se você tem 40, I'm
40 years old. Uma coisa importante, sempre que a gente for falar eu sou, o I tem que ser maiúsculo, tá? Não pode ser minúsculo. I'm 40 years old. Nunca, jamais, quando você for falar de você vai usar o I minúsculo. Sempre o I maiúsculo. I'm 40 years old. Tá? Então, a gente deu um exemplo aqui que é uma coisa muito básica que sempre você vai ouvir quando estiver em novos contextos. E qual é o seu número de telefone? What's your phone number? Lembra que no comecinho dessa aula a gente colocou telephone? Telephone é telefone, normal. Então, tenha em mente de que nem sempre vai ser aquela estrutura certinho, do jeito que a gente aprendeu na aula. Às vezes vai ter um pouquinho de variação. E aí, para responder, nós vamos usar... what é uma abreviação também de what is, tá? Eu vou voltar à abreviação, né? Eu não posso falar só is, né? Porque se fosse em português, a gente falaria só Qual é o seu número de telefone? É 1, 2, 3, 4, 5. Eu não posso falar só o número de telefone em inglês. Eu preciso do sujeito. It is, ou it is, ou it's. E aí, aqui, você vai usar todo o conhecimento que você tem dos números que você aprendeu nas aulas anteriores. Uma coisa legal é que tanto no inglês quanto no português a gente pode falar de formas diferentes. Então você pode falar 601, 3561, 8399. Você pode. Mas você também pode separar em dezenas. 35, 61, 83, 99, a mesma forma que você falaria em inglês. Só que eu coloquei em português esse 0 e esses 2 noves aqui de propósito nesse número. Por quê? Nos Estados Unidos, quando alguém for falar um número de telefone e tiver um 0, por mais que no desenho lá, né, na escrita esteja 0, ele não vai falar 0. Um americano mesmo, né? Imigrantes, muito provavelmente, pode ser que falem aqui e acolá, ou depende muito se for um contexto muito profissional, enfim. Mas 99% das vezes que você ouvir o 0 dentro de número de telefone, ele não será pronunciado como 0. Não vão falar 0, vão falar ou. Então, ao invés de eu falar 601, 601, você vai falar 601. 601. Fica até mais fácil, mais desenrolado. Tá vendo? 601, 601. Muito mais fácil com o, né? Então, anota também no caderno, tá bom? Quando for número de telefone, o 0 não é pronunciado 0. O 0 é pronunciado ou. E por que, como que eu falo esses 299 aqui, esses dois números repetidos? Poderiam ser quaisquer números repetidos. Poderia ser 88, 77, 66. Uma coisa que eles fazem muito é, quando o número é repetido, pode colocar no seu caderno. Quando o número é repetido, é muito comum que eles coloquem double e aí o número. No nosso caso, double 9. Então, eu tô falando esse número de telefone aqui, 601, 3561, 83. Ao invés de falar 99, eles falariam 8399. Double de dobro. Então, o dobro de 9. 8399. Pronto, entendeu? Pode ser aqui, por exemplo, 3361. Então, 601, double 3, 61, 83, double 9. Então, o double você vai usar sempre que tiver número de telefone repetido um número. Podia ser 66, double 6, tá? E esse aqui é opcional. Você pode ou não usar, mas caso você ouça, você já sabe o que isso significa, tá bom?
Outra coisa aqui, ó. Anos em inglês. Os anos em inglês são pronunciados de formas bem diferentes, tá? Então, vamos supor aqui, ó. 1992 foi o ano que eu nasci, né? Se alguém me perguntar em que ano você nasceu, eu não vou falar 1992. 1992. Não. Uma coisa muito legal do inglês é que, para facilitar, eles dividem e aí pronunciam assim, ó. Em que ano você nasceu? Ah, no ano 1992. Então ficaria 1992. Or 92. Vamos brincar aí, ó. 1844. Ah, que ano aconteceu a grande decepção? Foi uma coisa que aconteceu esse ano, né? Ah, foi no ano de 18. Lembra do teen? Então eu tô contando aqui, ó, 1844. 18, como que é 44? 44. Vamos pensar em um outro ano. Em 1649. Não, já tem 40. 1686. 1689. Eu vou separar e falar 1689. Aí, lógico que se for um ano, tipo, muito atrás, né, os anos de Cristo, lá, o ano 30, o ano 50, o ano 60, ano 600 é alguma coisa. Então, serve para quando for os anos a partir de 1000, tá? Porque aí eu consigo dividir em duas dezenas. 1220, tá? Aí chega o ano de 1999. Opa! 1999. E a gente virou para o ano 2000, que todo mundo achava que o mundo iria se acabar. E aí acontece o quê? A gente fala 2000? Não. Aí a gente fala 2000 mesmo, tá? O ano de 2000, 2000. E aí começou o ano de 2001. Aí você vai falar o ano de 2001? Não, a gente falava 2001, 2002, 2003, tá? Até 2009. 2009? 2011. Eu não tenho certeza agora, eu tô tentando lembrar se 2009. Yeah. Mas aí, ó, do 2011 pra frente, a gente voltou a separar. 2011. Por exemplo, nós estamos no ano de 2025. 2025. Você não vai ouvir, muito raramente, talvez num jornal, alguma coisa assim, alguém falando no ano de 2025. 2025. Mas geralmente, no dia a dia, na maior parte das vezes, você vai ouvir o ano de 2025. 2025. O ano de 2025. Soa tão estranho quando a gente pensa assim em português, mas em inglês faz todo sentido e é uma coisa mais facilitada. É muito mais fácil você falar 2025 do que você falar 2025. Em português não, porque a gente está acostumado, mas em inglês, ainda mais quem está aprendendo, é muito mais fácil, né? Simplificar isso aqui. Então, 2025. Então, a gente viu que o zero em números de telefone não tem o som de zero, né? Zero. Tem o som de ou, né? Ou. Quando há repetição de número, a gente fala double, né? E aí depois o número que está sendo dobrado. Quando a gente vai responder a nossa idade, a gente não fala eu tenho tantos anos, a gente fala eu sou tantos anos velho. Os anos em inglês a gente já viu, né? A gente separa. E aí nós vamos aqui para preços. Preços. Em inglês, quando a gente quer perguntar qual o valor de alguma coisa, a gente pergunta how much is it? How much is it? Ou how much is that? How much is it é quando a coisa que eu estou perguntando o valor está ao meu alcance. Então, por exemplo, a xícara está o mais longe aqui da mesa. Eu ainda consigo pegar ela, então eu olho para ela e falo how much is it?
está ao meu alcance. Quanto é isso? Agora, por exemplo, eu tenho uma almofada na minha cama. Não está ao meu alcance, então eu perguntaria quanto é aquilo. Então, how much is that? Tá bom? Quando está no alcance, a gente vai usar o it. Quando está fora do alcance, nós vamos usar o that. How much is that? Ou how much is this? Porque o it, lembra que a gente falou que o it a gente usa para um objeto, né? Alguma coisa. E aí, a gente não tem... Como é que fala? Não precisa especificar o que é. A gente só usa o it, tá bom? Então, quanto é ele? A xícara. Mas como precisa de um sujeito, a gente não precisa falar quanto é a xícara. A gente pode falar quanto que é ela. How much is it? E aí, a diferença é que a diferença do it pro this, né? How much is this? O this também é para quando está ao meu alcance. Mas o this significa quanto é isso, tá? Então, olha lá, ó. How much is it? É quanto é ele ou ela, ou isso. Ele ou ela. E eu não quero dizer o nome da coisa. Então, eu falo it, que é uma coisa, né? O how much is that? É aquilo que está fora do meu alcance. E a how much is this é quanto é isso. E é só isso mesmo, não significa ele ou ela. É só isso. How much is this? Então, quanto é isso? Quanto é isso também? Ficou um pouquinho complicado de explicar ou de entender? Vamos lá, ó. Vamos separar melhor. Deixa eu separar esse daqui para ficar um pouquinho mais fácil de você entender. Então, vamos começar pelo how much is that e how much is this. How much is that? Quanto é aquilo, tá? Esse não tem dúvida, fora do alcance. How much is this? Quanto é isso? Opa, não, aquilo lá não. E how much is it? Também é isso, mas se referindo a ele e ela, tá? Então, por exemplo, essa xícara é uma ela, xícara, mas eu não quero falar na minha frase xícara. Então, eu pergunto só quanto é ela, quanto que é ela, quanto que é isso. Então, how much is it, tá bom? Então, how much is that? A gente vai usar para aquilo que não está ao meu alcance. How much is this? Para isso que está ao meu alcance. E how much is it? Também está ao meu alcance, tá? Mas aí a gente substitui o it pelo nome da palavra daquilo que a gente está querendo. Então, quanto é esse microfone? Ao invés de falar quanto é esse microfone, eu falo quanto é ele? How much is it? Quanto é isso? Também pode ser traduzido como isso, tá bom? E aí, para responder quanto é isso, você vai falar isso é, it is, olha lá de novo, contraído, né? Na verdade é assim, e a gente diminui e contrai para ficar mais fácil de falar. It's é $10. Como que é 10 em inglês? 10. It's $10. It's $20. It's $100. E aí pode ser qualquer preço, né? Bem fácil os valores. Aí, ó, pode ser também $9,99. Opa! É que nem em português a gente não fica falando dos 99 na hora de falar. Geralmente a gente arredonda, mas você pode falar it's $9.99. It's $9.99. Pronto, tá? Não precisa sempre falar dollars. Às vezes só, tipo, é 10, é 20. Mesma coisa do português. Não tem muita diferença. E aí, se você vai comprar alguma coisa, por exemplo, a pessoa te pergunta quantos quilos você precisa ou você quer.
né? How many kilos do you need? Quantos quilos você precisa? Ou how many kilos would you like? Tanto faz. Aí você falaria, eu gostaria de, I would like 2 kilos, please. Aí pode ser quanto de quilos você quiser, 6 quilos, 10 quilos, 20 quilos, tá? 1000 quilos. E aí, você pode colocar essa frase no caderno, né? E a tradução, quantos quilos você precisa, eu gostaria de 20 quilos, por favor. Mas eu não vou adentrar agora nesse assunto, porque mais pra frente a gente vai aprender quando estamos falando de preço, tá bom? De preço das coisas. Mas só para dar um contexto para vocês dos números dentro de coisas que a gente usa no dia a dia, tá? E aí, é isso por hoje, na aula de hoje. Eu te vejo na próxima aula.